RB Notícias. Oferecimento Unidas Seminovos. Seu próximo veículo seminovo perfeito está aqui. O presidente Jair Bolsonaro discursa na Assembleia Geral das Nações Unidas e apresenta um Brasil distorcido da realidade. Na economia, ele ressalta crescimento do Brasil e ausência de corrupção no país. Já sobre a pandemia, defende tratamento precoce. Critica governadores e prefeitos por medidas de isolamento e detona a obrigação de passaporte sanitário. Momentos antes, o ministro da Saúde mostra dedo do meio para manifestantes em Nova York. Está no ar mais uma audição do RB Notícias pela Rede Brasil de televisão. O presidente Jair Bolsonaro discursou hoje na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Em sua primeira fala, Bolsonaro levantou pautas sobre o crescimento econômico ser diferente do que a mídia divulga. O presidente Jair Bolsonaro discursou hoje de manhã na abertura da 76ª edição da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. É a terceira vez em que Bolsonaro, como representante do Brasil, discursa no evento. Ele começou falando sobre o país ser diferente do divulgado pela mídia e como houve um crescimento desde o início de seu mandato sem corrupção. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Em seguida, o presidente ressaltou os valores investidos no setor privado e comparou o avanço ferroviário aos dos Estados Unidos. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas. Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Ainda a respeito da economia no país, Jair Bolsonaro reforçou que o país é tudo que o investidor procura, incluindo um governo de confiança. Temos tudo o que o investidor procura: um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. O presidente Jair Bolsonaro reservou os 2 últimos minutos para falar sobre o coronavírus, não é? No seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro disse que sempre defendeu o combate ao coronavírus e ressaltou a defesa da autonomia médica para tratamentos precoces. Vamos acompanhar. No decorrer do discurso, o presidente Jair Bolsonaro lamentou as mortes pela Covid e disse que durante a pandemia sempre defendeu o combate ao coronavírus, simultaneamente com o desemprego causado pelo vírus. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. O presidente também ressaltou o investimento no auxílio emergencial e culpou governadores e prefeitos por terem obrigado a população a ficar em casa. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Sobre a imunização dos brasileiros, Jair Bolsonaro disse que o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses, ser favorável à vacinação e contrário à obrigação do passaporte sanitário. Até o momento, o governo federal distribuiu
mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. O presidente, ao finalizar o assunto sobre a pandemia no Brasil, reforçou seu apoio à autonomia médica e disse que foi um dos participantes do tratamento precoce e não entende o motivo que outros países foram contrários. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. O discurso de Jair Bolsonaro na ONU não agradou o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Vamos acompanhar sua análise sobre as falas do nosso presidente. Discursando na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente do Brasil insistiu em erros da pandemia e mente sobre a Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro defendeu hoje em Nova York o tratamento precoce da Covid-19. E, mesmo sabendo que se trata de um tratamento ineficaz e condenado e repudiado em todo o mundo. E ainda destacou na Assembleia Geral o 7 de setembro, como se isso fosse assunto para a ONU. Agora, preste atenção. Delegações de países em Nova York recebem com indignação e com chacota a presença do presidente do Brasil nos Estados Unidos. Impedido de entrar no restaurante porque não tinha sido vacinado, comeu pizza na rua. O prefeito de Nova York fez um post indicando a ele onde podia ser vacinado sem pagar. É chacota nos principais tabloides da Inglaterra. É o único chefe de Estado do mundo que diz que não é vacinado, que é super imune e que é um super-homem. O jornalista Ney Gonçalves Dias, o veterano jornalista Ney Gonçalves Dias, estamos juntos nessa profissão há mais de 30 anos. Tem razão, não é, quando expõe aí seus argumentos a respeito deste discurso do presidente Jair Bolsonaro. Eu só gostaria de acrescentar que foi um discurso curto, discurso aí de 10 minutos, mas dirigido quase que exclusivamente ao seu público aqui no Brasil, seus eleitores, os chamados seguidores fiéis, não é? Da direita radical aqui no Brasil, chamados de bolsonaristas. Eu tenho quase que certeza que ao ouvir os comentaristas de rádio esta tarde, a gente vai ter a informação de que foi um discurso maravilhoso. Então, para os bolsonaristas foi excelente. Eles poderão até dizer que o presidente jamais iria na tribuna da ONU, da Organização das Nações Unidas, para falar mal do Brasil, para falar de nossa realidade, falar que os índios estão muito bem, que o Brasil cuida de suas florestas, que não há desemprego, que a economia vai bem, o projeto
ligado às empresas estatais, uma das poucas coisas que ele disse com uma certa veracidade. As estatais que deram tanto prejuízo nas administrações passadas fizeram uma viravolta desse aspecto, né? O projeto das empresas, ele vem sendo realizado com uma certa boa vontade de nossa parte em elogiar. Mas, de resto, foi um discurso fantasioso que os bolsonaristas, por certo, vão considerar maravilhoso. A nota ruim dessa história da presença da delegação brasileira em Nova York, sede das Nações Unidas, foi representada aí pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Ney não disse, mas nós vamos lembrar aqui o gesto obsceno dirigido aos manifestantes brasileiros que faziam protesto em Nova York na noite de ontem. O presidente da República, quanto a isso também, reagiu dizendo que as pessoas não têm nada na cabeça. Mas vejam só o que um ministro de Estado, no caso, o ministro da Saúde, o senhor doutor Queiroga, se manifesta de uma forma nada elogiosa, com um gesto obsceno dirigido aos brasileiros que protestavam em Nova York. Vamos acompanhar. No vídeo, é possível ver que Queiroga se levanta do banco do veículo e aponta o dedo médio para o grupo, chacoalhando as mãos sem parar. Os manifestantes também fizeram gestos obscenos em direção à comitiva. Os manifestantes estavam na calçada em frente ao hotel em que a comitiva brasileira está hospedada, chamando Bolsonaro de genocida e assassino e gritando "Fora Bolsonaro!". Já o presidente Jair Bolsonaro criticou os manifestantes e disse que eles não têm nada na cabeça. A imprensa vai dizer que foi uma mega manifestação contra o presidente. O pessoal que não tem nada, só tem porcaria dentro da cabeça. Nem sabe o que está fazendo ali. O presidente Jair Bolsonaro não tem nada que responder o pessoal lá, não é? Ele disse que foram umas 10 pessoas que fizeram lá uma manifestação contra ele, mas deixa isso para lá. Tem que, né, afinal, tem a liberdade tem que também, né? preservar a liturgia do cargo, não é? Não bater boca com manifestantes, isso não é coisa de um chefe de Estado. Mas vamos lá, Camila. Bora! E a seguir você acompanha aqui no RB Notícias. O Ministério Público Federal pede manutenção de ação contra Lula por compra de caças do governo Dilma. E disparada nos preços deve fazer a inflação no Brasil ficar entre as maiores do mundo. O RB Notícias volta em instantes com essas e outras informações para você. Atenção! A Sono Quality se preocupa com você que está em quarentena, possui problemas respiratórios e quer se prevenir de doenças relacionadas ao colchão. Você sabia que a Sono Quality tem um exclusivo sistema de tratamento zero bactéria? Já pensou seu colchão blindado contra vários germes que podem ocasionar doenças? E o melhor, não tem cheiro, não tem cor e não tem nada que poderia prejudicar o seu colchão. É a sua chance de ter o único colchão da América Latina com o sistema de tratamento zero bactéria. Ligue agora! O colchão Sono Quality possui 13 tecnologias e 50 tipos de massagens indicadas para dores nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio, má circulação e até insônia. E o melhor de tudo, é direto da fábrica, sem intermediários, sem atravessadores. São condições imperdíveis para aposentados, pensionistas e pessoas que ganham até um salário mínimo por mês. E mais, na compra de um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos. Mas só para os 50 primeiros que ligarem agora. Aproveite! A ligação é grátis, inclusive para celular. Você merece dormir no melhor colchão do Brasil, o único que cuida da sua saúde enquanto você dorme. É só hoje! Eu durmo e recomendo.
Vacina Sampa. A cidade de São Paulo já vacinou 100% do público adulto contra a Covid-19. E agora é a hora da segunda dose. Baixe o aplicativo eSaúde SP, veja o calendário de vacinação e também como está a fila no posto. Com o app, você também garante o seu passaporte da vacina. E não se esqueça, use máscara sempre, lave sempre as mãos e evite aglomerações. Prefeitura de São Paulo. A Sono Quality se preocupa com você que está em quarentena, possui problemas respiratórios e quer se prevenir de doenças relacionadas ao colchão. Você sabia que a Sono Quality tem um exclusivo sistema de tratamento zero bactéria? Já pensou seu colchão blindado contra vários germes que podem ocasionar doenças? E o melhor, não tem cheiro, não tem cor e não tem nada que poderia prejudicar o seu colchão. É a sua chance de ter o único colchão da América Latina com o sistema de tratamento zero bactéria. Ligue agora! O colchão Sono Quality possui 13 tecnologias e 50 tipos de massagens indicadas para dores nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio, má circulação e até insônia. E o melhor de tudo, é direto da fábrica, sem intermediários, sem atravessadores. São condições imperdíveis para aposentados, pensionistas e pessoas que ganham até um salário mínimo por mês. E mais, na compra de um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos. Mas só para os 50 primeiros que ligarem agora. Aproveite! A ligação é grátis, inclusive para celular. Você merece dormir no melhor colchão do Brasil, o único que cuida da sua saúde enquanto você dorme. É só hoje! Eu durmo e recomendo. O Ministério Público Federal defende a manutenção de ação penal contra o ex-presidente Lula sobre a compra de caças suecos no governo Dilma. O Ministério Público Federal defendeu a rejeição do pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para encerrar a ação penal que investiga irregularidades na compra de caças suecos durante o governo Dilma Rousseff. Essa é a única ação de Lula que ainda não foi impactada pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, que reconheceram a incompetência da Justiça Federal do Paraná para julgar os casos do petista e a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, no caso do Triplex. Processos contra o petista foram encerrados ou estão suspensos a partir desses entendimentos do STF. Lula é réu no processo, junto com um dos filhos, pelos supostos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ex-presidente nega as acusações. A ação está na fase final, quando são marcados os interrogatórios dos acusados. Os advogados de Lula acionaram a Justiça Federal em Brasília sob o argumento de que a ação penal dos caças teria conexão com outro processo encerrado na semana passada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF-3, e que também acusava o ex-presidente de tráfico de influência. A defesa alega que a ação dos caças também deveria ser encerrada porque utilizou provas já declaradas nulas pelo TRF-3. O Supremo Tribunal Federal já livrou o ex-presidente Lula em 12 processos. A Procuradoria-Geral da República voltou a defender a prisão domiciliar do ex-deputado Roberto Jefferson, alegando que ele não oferece risco à sociedade. A Procuradoria-Geral da República voltou a defender que seja concedida prisão domiciliar ao ex-deputado federal Roberto Jefferson. A recomendação foi feita pela subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, em manifestação enviada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No documento, ela afirma que o presidente do PTB não vai oferecer risco à sociedade por causa da fragilidade física e da proibição de se comunicar pela internet ou meios eletrônicos. E ressalta que as falas do ex-deputado nunca ultrapassaram o campo da oratória, sugerindo a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar humanitária. Caso a prisão domiciliar seja concedida, caberá a Roberto Jefferson não violar as regras ao usufruir desse benefício, pois, segundo a própria subprocuradora, a conversão para prisão preventiva pode se dar a qualquer tempo.
Roberto Jefferson foi preso em agosto no âmbito do inquérito das milícias digitais por fazer parte, segundo o ministro Alexandre de Moraes, de uma possível organização criminosa que busca desestabilizar as instituições republicanas. Desde o dia 5 de setembro, ele está internado em um hospital particular no Rio de Janeiro com tornozeleira eletrônica e proibido de receber visitas sem a autorização da Justiça. Uma das últimas imagens aí do ex-deputado federal Roberto Jefferson é impressionante, parece um xerife lá do Velho Oeste, né? Mas está tranquilo, não oferece perigo, não são só duas armas. Tem uma imagem dele incrível, com 2 revólveres, eu não sei que tipo de pistola, né? 2 pistolas, uma em cada mão. E exatamente quando o texto em off diz que o ex-deputado não oferece perigo à sociedade, realmente não oferece, né? De fato, com uma imagem dessa a gente fica bem seguro mesmo. É complicada essa história. O que tem na cabeça de um homem, não é? Culto, um advogado, sabe? Um ex-deputado federal, por fazer uma pose na internet segurando 2 revólveres aí para falar do governo. Que história, onde é que nós estamos? Aonde estamos chegando, né? Acho que vale a reflexão. Mas vamos em frente, Camila. E o governador de São Paulo, João Dória, deixou Bolsonaro em segundo plano e apostou num discurso antipetismo ao se inscrever nas prévias do PSDB. O governador de São Paulo, João Dória, se inscreveu nas prévias presidenciais do PSDB, fazendo críticas aos governos do PT e afirmando que o antipetismo será predominante em sua eventual campanha à presidência da República. É com orgulho, humildade e senso de dever público que registro minha candidatura nas prévias do PSDB à disputa presidencial de 2022. Dória também alfinetou o governo do presidente Jair Bolsonaro, mas de uma forma menos incisiva. Os tempos são de retrocesso institucional, democrático, econômico, ambiental, social, político e moral. Nossas instituições têm sido atacadas, mas dão provas de independência e coragem ao defenderem que temos de mais sagrado o respeito à Constituição, ao Estado democrático de direito, com eleições livres, diretas e com voto eletrônico. As prévias tucanas estão acirradas entre Dória e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ambos são defensores do impeachment de Bolsonaro, posição rechaçada por boa parte da bancada de deputados do PSDB, que hesita em fazer parte da oposição por defender de votos de bolsonaristas e verbas do governo federal. Apesar de o presidente do partido, Bruno Araújo, ter convocado uma reunião de dirigentes que definiu que o PSDB é oposição a Bolsonaro, os deputados não levaram adiante as discussões sobre crimes de responsabilidade do presidente. A resolução de que a sigla faz uma oposição veio depois dos discursos golpistas de Bolsonaro no dia 7 de setembro. Dória foi o primeiro tucano a se inscrever nas prévias nacionais, na sede do PSDB em Brasília. Além de Dória e Leite, também se inscreveram o senador Tasso Gereissati e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Os 2 últimos devem desistir até o final. Nesta segunda, também venceu o prazo de inscrições para as prévias do PSDB ao governo de São Paulo. O vice-governador Rodrigo Garcia, do PSDB, já havia apresentado a inscrição. O ex-governador Geraldo Alckmin, que pretende disputar mais um mandato à frente dos Palácios dos Bandeirantes, não se inscreveu. Vai deixar o partido e deve ingressar no PSD. Complicado isso aqui, hein? O Brasil vai disputar o topo da lista de países com maior inflação em 2021. Pelas projeções, o custo de vida do brasileiro vai ficar atrás apenas da Turquia e da Argentina. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, os índices de preços ao consumidor no Brasil devem ficar entre os maiores do mundo, considerando 20 economias mundiais avaliadas. Com as projeções divulgadas nesta terça-feira, somente 2 países, entre os selecionados, teriam inflação superior à brasileira. A Turquia com 17,8% e a Argentina com 47%. A projeção de crescimento da economia brasileira em 2022 foi revista de 2,5% para 2,3% pela OCDE, conforme relatório da entidade. Com esse resultado, o Brasil cresceria abaixo da média mundial, tanto neste ano como em 2022.
Já o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE e que serve como meta de inflação, está em quase 10%, acumulado em 12 meses até agosto. Em uma projeção global, o PIB mundial já ultrapassou o nível pré-pandêmico, mas a recuperação ainda segue muito desigual e a atividade ainda está abaixo de 3,5%. Logo após o intervalo, uma reportagem especial sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Mal de Alzheimer. E começa daqui a pouco a pré-venda para mais uma edição do Rock in Rio. Nós voltamos já, fica por aí. Eu acredito na rapaziada. Aniversário Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos. São mais de 7 milhões em prêmios com grande prêmio de 1 milhão. Todo dia alguém vai ganhar um super prêmio de 47 mil reais. E muita gente vai ganhar vários compras de 100 reais na hora, direto no caixa. São 35 mil prêmios esperando por você. Aniversário Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos. Que a Unidas Seminovos está sempre inovando para trazer o melhor para os seus clientes, todo mundo já sabe. Agora, a novidade é que nosso site está de cara nova, mais intuitivo, prático e cheio de novas funcionalidades. Com a localização automática, ficou mais fácil filtrar e trazer as melhores opções de acordo com a sua região. Sem falar que agora você pode ficar por dentro dos modelos que estão sendo mais procurados com os destaques da página inicial. Mas se preferir, pode buscar seu seminovo escolhendo diretamente a montadora da sua preferência de forma rápida e fácil. Além disso, agora nossos carros contam com a nova visão em 360 graus. É seu seminovo perfeito de todos os ângulos para você. Acesse seminovos.unidas.com.br e confira essa e outras novidades. Unidas Seminovos, o seu seminovo perfeito está aqui. Vamos juntos! – 21 de setembro é o Dia Mundial de Conscientização do Mal de Alzheimer, uma doença degenerativa e devastadora que afeta a maioria das pessoas portadoras. Dia 21 de setembro é instituído o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, uma doença degenerativa que acomete mais de 1 milhão de brasileiros por ano. Em função disso, entrevistei uma especialista em Alzheimer dentro da área de psicogerontologia para entender melhor a enfermidade e como agir diante dela. A doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Ela acomete especialmente as pessoas idosas. Mas a gente precisa, acima de tudo, estar atento aos primeiros sinais da doença, que é principalmente a perda da memória. A doença ela afeta o circuito cerebral, o sistema cerebral, de uma maneira em que são atingidas regiões que estão ligadas à nossa memória, à nossa atenção, à nossa orientação espacial. Na verdade, a doença de Alzheimer, ela é uma doença que até hoje a gente precisa ter uma visão mais sistêmica para realmente chegarmos ao provável possível diagnóstico dela. Doenças como esta acabam atingindo emocionalmente toda a família, mas é importante que os familiares cooperem com os cuidados do enfermo. Mas é interessante que a família, enquanto sistema, também possa reconhecer os limites do cuidador e possa ajudar também naquele processo. Se a pessoa diz, onde está fulano de tal? Você pode muito bem dizer para ela a realidade. Dizer, olha, ele morreu. Mas se você observa que você dizendo isso pode causar uma certa tristeza, uma certa angústia, inventa-se algo assim no sentido de, mais tarde ele pode vir aqui. É por isso que eu falo que não há uma receita pronta. Vai depender muito do contexto e vai depender muito do doente. Buscar ajuda profissional assim que aparecer os sintomas é o melhor passo a ser dado para o início de um tratamento de sucesso. A doença de Alzheimer ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E se ela tem tratamento, vocês podem muito bem buscar informações, grupos psicoeducativos, grupos de apoio,
com a intenção de melhorar a qualidade de vida dos cuidadores e também das pessoas que estão com a doença. E se você tem, por exemplo, tem alguém na família em que você observa sinais da doença de Alzheimer, não postergue a ida a um profissional que possa lhe ajudar, ou seja, vá ao máximo possível buscar essa ajuda e durante a demência em si, o desenvolvimento dela, a gente realmente lidar da melhor maneira possível com ela. E olha só, uma boa notícia para quem gosta de rock. Começa daqui a pouquinho, às 7h a venda de ingressos para o Rock in Rio de 2022, considerado o maior festival de música do Brasil. Os ingressos do Rock in Rio 2022, que será realizado em setembro, já começam a ser vendidos logo mais às 7h pelo site do festival. O evento vai acontecer no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Nessa primeira etapa, os interessados poderão comprar o Rock in Rio Card, um cartão que dará acesso à pré-venda de ingressos. O valor da entrada será de R$ 545 inteira e R$ 272,50 meia. Os shows estão marcados entre os dias 2 e 11 de setembro do ano que vem. Quem tiver o Rock in Rio Card poderá escolher o dia preferido antes da abertura oficial das vendas gerais, garantindo a presença no festival. Os compradores podem definir a data que vão ao evento entre 23 de novembro de 2021 e 1º de abril de 2022. Entre as atrações estão Alok, Justin Bieber, Demi Lovato e Jason Derulo. O festival se encerra com shows de Ivete Sangalo. Notícias de hoje fica por aqui. Até amanhã. RB Notícias. Oferecimento Unidas Seminovos. Seu seminovo perfeito está aqui.